E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Leonardo Zeidan, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje vamos comentar as notícias entre 1 e 5 de junho de 2020. Bom, um dos principais destaques que a gente teve essa semana aí foi a continuidade do movimento de alta do índice Bovespa, chegando a bater 97.355 pontos e fechando na sexta-feira a 94.637 mil pontos. Já o dólar, pela primeira vez desde acho que março, fechou abaixo dos R$ 5 nessa sexta-feira, sendo negociada R$ 4,97. E assim como eu comentei na semana passada, o motivo por trás dessa recuperação forte aí da nossa bolsa e a queda forte do dólar, voltando a um patamar um pouquinho mais razoável, é justamente que o sentimento de medo no cenário internacional está começando a dispersar, está começando a passar, né? Então, a gente já está com os horizontes um pouquinho mais claros, nada muito definido, mas a gente já tem pelo menos um horizonte para se basear, né? E também os pacotes de incentivo dos bancos centrais, tanto americano quanto europeu, fazem com que exista mais liquidez no mercado, então eles injetam liquidez no mercado e com isso todos os ativos acabam sendo mais comprados e acabam subindo de preço. Então esse movimento de injeção de liquidez no cenário internacional faz com que as bolsas voltem a subir. Mesmo a economia não se recuperando com tanta velocidade, a gente sabe que as bolsas elas sempre antecedem o movimento real. Então a gente vê que, por exemplo, aqui no Brasil, a bolsa caía antes mesmo de começar a ter todos os problemas com o coronavírus. Antes do Brasil ter um problema sério com o coronavírus, a bolsa já estava caindo, prevendo que ia ter problemas aqui na economia. E agora ela já está subindo, prevendo que a economia vai se recuperar. Então, assim, a economia real ainda não se recuperou. A gente ainda tem bastante problema na economia real. Tem muita luta pela frente. Mas as bolsas já estão precificando isso, já estão precificando a retomada das atividades, e com isso elas sobem. No entanto, a gente tem que tomar cuidado quando a gente vê todo esse movimento de otimismo, de recuperação, porque um dos fatores que está influenciando nesse movimento é justamente a injeção de liquidez. Então a gente acaba tendo uma inflação dos ativos por essa injeção de liquidez, o que talvez não seja exatamente, não corresponda exatamente com a economia real. Então a gente tem que ter cautela nesse momento, justamente porque a alta das bolsas incentivadas por injeção de liquidez dos bancos centrais, ela é perigosa, porque elas acabam distorcendo a realidade. A gente vê a bolsa, acha que está tudo já mil maravilhas, que já está tudo se recuperando, e não é bem assim, né? Então a gente tem que tomar um certo cuidado, porque pode estar havendo aí uma distorção. E outro fato que contribuiu para a continuidade aí dos movimentos de alta nas bolsas mundo afora é justamente que saiu a estatística do desemprego nos Estados Unidos e era previsto que essa estatística ia trazer que 7,5 milhões de empregos teriam sido perdidos nessa crise, né, desde a última estatística, só que na verdade nesse período houve um acréscimo de 2,5 milhões de empregos, ou seja, o desemprego no último período ali analisado, ele caiu e teve uma diferença aí considerável. Se você pegar, o mercado estava precificando que ia ter uma queda de 7,5 milhões e, na verdade, subiu 2,5, é uma diferença aí de 10 milhões de empregos, né? Então, o mercado reagiu muito rapidamente a essa notícia, né? Justamente porque é um motivo a mais para ter otimismo, é um indicador a mais de que a economia está começando a se recuperar. E outro fato importante, que justamente mostra para a gente o efeito dessas injeções de liquidez dos bancos centrais, é o fato de que as moedas dos mercados emergentes performaram muito bem nessa semana, né?
Então, inclusive o real ficou entre um dos destaques aí entre as moedas dos mercados emergentes, porque teve muito investimento vindo para cá, justamente por conta da injeção de liquidez. Então, a nossa moeda performou muito bem, né? Então, a gente combina a queda do dólar no cenário internacional, justamente porque está passando esse período de medo, de incerteza, né? A gente sabe que quando tem medo e incerteza, as pessoas elas correm para o dólar, para o ouro, né? E quando esse sentimento passa, elas voltam, elas tiram o dinheiro do dólar e do ouro e começam a fazer outros investimentos. E como os bancos centrais estão injetando essa liquidez e mantendo a taxa de juros baixa, os investidores eles têm que tomar um pouquinho mais de risco se quiserem ter algum retorno. Então, justamente, essa alta generalizada é justamente isso. O movimento de saída do capital que estava alocado ali em ouro, em dólar, em títulos públicos do governo americano, que são ativos ali mais sólidos, mais líquidos, e entrando em ativos mais arriscados, né? Então, esse desempenho do real frente às outras moedas dos mercados emergentes mostra que o Brasil está em evidência aí ele mostra o interesse dos investidores internacionais no cenário brasileiro, né? Então, por isso que a gente vê a nossa bolsa, mesmo essa semana teve alguns dias que as bolsas internacionais estavam tendo um pouquinho de retração, né, que é justamente o pessoal realizando os lucros, e aqui no Brasil continuou subindo e está numa subida bem forte, né? Mas é como eu disse, a gente tem que tomar cuidado, porque pode ser que seja aí uma distorção causada pela injeção de liquidez dos bancos centrais, né? Bom, acho que por essa semana é isso. A gente não teve mais muitas notícias aí para comentar, mas o cenário aí é de otimismo e como a gente sabe, a gente tem que tomar cuidado com os cenários de otimismo, né? Quando está todo mundo otimista, a gente tem que pisar um pouquinho no freio, né? Quando está todo mundo pessimista, a gente tem que observar as oportunidades, né? Como eu já falei aqui no canal. Então, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixa aqui nos comentários qualquer dúvida, qualquer coisa que você queira falar sobre esses assuntos, né? Eu vou deixar minhas redes sociais aqui na descrição. Quiser me mandar mensagem, trocar uma ideia sobre o mercado, sobre investimentos, eu estou aberto aí a conversar com todo mundo. E por hoje é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.